Olá, pessoal, bem-vindo de novo ao nosso canal Empresa e Dinheiro. Espero que tenham gostado dos vídeos anteriores, onde a gente aborda a questão da estratégia, da gestão estratégica. E agora a gente vai andar mais um pouquinho, a gente vai falar do planejamento estratégico. Olha só, se a estratégia ela tratava de conhecimento, de visão e de ações, quando eu tratei com vocês a questão da gestão estratégica, eu falei para vocês que tem que ter essa visão do futuro, falei para vocês que a gente tem que ter um pouco de risco, falei para vocês que temos que ter uma visão 360, trabalhamos com um pensamento estratégico, tudo isso passa a ser estratégia. E o mais importante na gestão estratégica é criar planejamentos, é eu conseguir colocar no papel cenários para eu tomar decisões, dando com que eu tome decisões equivocadas. Mesmo com todo esse cuidado, em algum momento nós vamos tomar alguma decisão equivocada. Por quê? Porque nós não conseguimos, às vezes, dominar todas as situações que envolvem nossa empresa. Para isso, existe uma ferramenta chamada planejamento estratégico, que nós vamos falar um pouquinho dela agora, que ela ajuda muito mais essa questão de pensar a estratégia, de fazer uma gestão estratégica e, ao mesmo tempo, ela liga todas as áreas de uma empresa. Então vamos lá, o que seria um planejamento estratégico? Ela seria assim um plano para eu tornar real a minha estratégia, bem simples, né? Então vamos lá. O planejamento estratégico ele funciona como se fosse um GPS. Pensa naquele GPS, tá? Onde eu quero chegar. É mais ou menos assim. A gente primeiro precisa definir para onde vai. Que a gente já falou lá no primeiro vídeo de estratégia. Vocês estão vendo que estratégia sempre eu vou para algum lugar, tá? Eu tenho que atingir alguma coisa e eu monto ações, que é o caminho para eu chegar lá. Primeira coisa, eu defino para onde eu vou. Mesmo no GPS, vocês entram lá para colocar no GPS de algum lugar, ele parte da onde? Da onde vocês estão para onde vocês querem chegar. Então a mesma coisa, pensa no planejamento estratégico, aonde vocês têm que construir um consenso da onde quer chegar. A partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, você traça uma rota, certo? Traçou uma rota para chegar lá. Agora, não adianta tentar planejar uma rota se você não tem ideia para onde eu vou. Não adianta. E também não adianta eu ir sem eu planejar uma rota, porque de repente eu posso estar usando um caminho mais longo, eu posso não estar usando caminho nenhum, eu posso me perder no meio do caminho. Então eu preciso traçar uma rota, eu preciso planejar a minha chegada no meu objetivo. E outra coisa, imagina, vocês traçam uma rota, de repente essa rota está interditada, ou seja, tem algum problema no meio. Vocês vão ter que traçar de novo a rota, né? Recalcular uma nova rota. Então, de qualquer forma, se a gente comparar um planejamento estratégico a um GPS, ele vai nos dar toda a visão possível para acontecer tudo isso. Agora, para isso tem que estar no papel. Se a gente guardar na nossa cabeça, as coisas não funcionam bem. A nossa cabeça é limitada em termos de informação. O cérebro é uma coisa maravilhosa, mas ele é limitado. Ele tem uma memória RAM que atinge X, atingiu ali, ele buga. Ele tira as informações desnecessárias, né, ou informações que têm baixo acesso, e vão colocar informações novas no lugar. E de repente uma informação de baixo acesso é uma coisa importante para você decidir. Tá vendo, gente? Bota no papel. O Einstein, ele falava muito isso. O Einstein, ele falava o quê? Que tudo aquilo que era importante para ele estava no papel. Aquilo que não era importante não estava em lugar nenhum. Então, se o planejamento da sua empresa é importante, bota no papel. E se o Einstein falou isso, quem somos nós para duvidar do homem, né? O homem falou um monte de coisa aí, então vamos seguir o que ele está falando. E aí tem uma coisa interessante na gestão estratégica que traz para o planejamento estratégico. A gente não gerencia o que a gente não mede. A gente não mede aquilo que a gente não define. E a gente não define aquilo que a gente não conhece. Se a gente não define o que a gente não conhece, não tem sucesso se eu não gerenciar. Não tem como eu fazer o gerenciamento daquilo que eu não conheço. Então olha só, eu não gerencio se eu não medir. Eu não meço se eu não definir o que eu vou medir. Agora, para eu definir o que eu vou medir, eu tenho que conhecer. Se eu não conhecer, não vou ter sucesso nenhum para gerenciar. Aí eu trago um outro amigo para falar. Quem falou isso foi Deming.
tá? Vocês viram que eu já falei do Einstein, agora eu estou falando do Deming, tá? É que eu sou professor universitário, então de vez em quando esses cacoetes de citação eu tenho que usar, não tem jeito, tá? Então foi o Deming que falou isso, gente. Mede, gerencia, mas gerencia aquilo que você conhece ou como você vai fazer. Defina como você vai fazer. Isso é o que o planejamento estratégico traz para nós. Então vamos lá, se o planejamento estratégico ele ajuda a gente a criar uma rota, como é que é feito isso? O planejamento estratégico nós vamos definir ele em 5 etapas. Primeira etapa, eu vou querer falar sobre a missão, a visão e os valores da empresa. Eu já entro um pouquinho mais nesse conceito. Na segunda etapa, eu vou olhar essa análise do ambiente da empresa. Lembra que eu falei do ambiente da empresa quando nós falamos sobre gestão estratégica? Aquela história do aquário, da água, do vidro, do ar. Então, nós vamos olhar esse ambiente da empresa. A terceira etapa, nós vamos assim, colocar objetivos e metas para a empresa. Vamos fazer definição de objetivos e metas. A quarta etapa, nós vamos montar um plano de ação. E a última etapa, nós vamos criar chaves, que a gente chama de indicadores de desempenho, para poder fazer medição. Será que a gente está indo na direção correta? Será que não? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, falei para vocês que a primeira etapa é falar sobre missão, visão e valores. O que é isso? O que é missão? Missão é a razão de ser de uma empresa. Por que a empresa existe? Eu tenho que ter uma razão de ser. Ela não nasce simplesmente do nada. A ideia é definir os setores que a empresa quer atuar, quem são esses clientes, quais os nichos de negócio, aonde a minha empresa pode chegar, qual que é a razão para eu atender esse público. Então, toda vez que você falar em missão, por que eu montei a minha empresa? Primeira coisa é isso. Tem gente que fala assim, montei a minha empresa para ganhar dinheiro. Isso é ruim? Não, a empresa tem que ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro de uma empresa é uma consequência de um motivo anterior. É uma consequência de um motivo anterior. E aí eu tenho que pesquisar, eu tenho que entender por que eu criei a minha empresa. Isso passa a ser minha missão. A minha visão, ela é mais importante do que a missão. A visão. A missão é por que eu existo, por que a minha empresa existe. E a visão, ela mostra aonde eu quero chegar com a minha empresa. Ou seja, ela vai mostrar para mim do ponto que eu estou, aonde eu vou chegar com a minha empresa. É aonde eu almejo, seria aquela história assim do propósito que eu quero para a minha empresa. Aonde eu vou chegar com ela? É a visão. Então ela é mais importante até do que a missão. Valores de empresa, vamos dizer assim, são padrões de comportamento que a empresa assume para direcionar toda a decisão que ela vai tomar. Por exemplo, se você tem um padrão de honestidade dentro da empresa, de comportamento de honestidade, tudo que você vai fazer dentro da empresa está em cima desse padrão. Todas as decisões que você vai tomar estão em cima do padrão honestidade. Ou seja, mesmo que vier algo desonesto para você, você não vai fazer. Por quê? Porque você tem um padrão, você tem uma linha de comportamento, que essa linha você usa tanto para os seus negócios quanto para o comportamento dentro da empresa dos seus funcionários. Eu até falo um pouquinho que os valores são uma espécie de plaquinhas. Quando eu vou tomar uma decisão, eu olho para as placas. Tá, o que eu realmente acredito? Qual que é o comportamento que eu quero para a minha empresa e para os meus funcionários? E aí eu tomo uma decisão em cima disso. Então a primeira parte do planejamento eu defino missão, por que eu existo, visão, aonde eu quero chegar com a minha empresa e valores que seria o comportamento da minha empresa. Então eu já defini isso, ou seja, eu começo a enxergar um pouquinho melhor todo esse conteúdo que eu chamo de empresa. Segunda parte, eu vou analisar o ambiente externo da empresa. E para isso tem uma ferramenta chamada análise SWOT. E eu falo que brasileiro é muito criativo, né? A análise SWOT aqui no Brasil, o pessoal chama ela de fofa. A gente conseguiu trazer uma análise SWOT para uma coisa mais próxima. Um negócio chamado fofa. E na verdade também tem tudo a ver, porque a análise SWOT ela trata de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu vou olhar forças e fraquezas, eu vou olhar assim, na minha empresa, minha força, o que eu sou bom, o que eu tenho de bom na empresa. Eu vou olhar aquilo que são pontos positivos do meu negócio. E também na minha fraqueza,
eu tenho que ser sincero em analisar que eu não sou bom em tudo, tá? No que eu sou fraco, no que eu tenho problemas. Quais são os meus pontos negativos dentro da empresa? Eu tenho que olhar isso, são ambientes da empresa. Aí eu vou fazer o quê? Já pontuei todas as minhas forças e todas as minhas fraquezas. Aí eu vou estar olhando o meu mercado. Lembra que a gente já falou isso, que eu tenho que estar de olho no mercado? Eu vou olhar o mercado. O mercado vai trazer oportunidades e vai trazer ameaças para o meu negócio. E aí, olha o que vai acontecer. Eu tenho uma força que vai tentar neutralizar uma ameaça do mercado. E se eu tiver uma fraqueza na mesma área da ameaça? Olha o problema que eu tenho. Vou repetir só para vocês entenderem bem. Eu tenho uma força que eu dentro da minha empresa que pode neutralizar uma ameaça de mercado. Vou usar um exemplo assim. De repente eu tenho uma tecnologia que o meu concorrente não tem. Tá? E aí o mercado está precisando o quê? Ó, eu tenho essa tecnologia e o mercado, né? E o mercado, vamos dizer assim, o meu concorrente não tem essa tecnologia. Eu estou saindo em vantagem do mercado. Só que daí o que acontece? Aparece uma outra empresa que lança essa tecnologia. Ela vai começar isso ainda, desenvolver. E eu já tenho isso estruturado na minha empresa. Então uma ameaça que seria um concorrente com a mesma tecnologia, ela está neutralizada pela tecnologia que eu já tenho dentro da minha empresa. Tá? Eu consigo fazer isso. E agora, se alguém lança uma tecnologia nova e eu não tenho essa tecnologia, ou seja, uma fraqueza minha, o que vai acontecer? Eu vou perder mercado. Ah, não, mas eu corro atrás, vou gastar dinheiro, não tenho planejamento para isso. Gente, gestão empresarial que a gente falou é inteligência, é eu saber trabalhar. Então, eu já tenho que olhar pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças e tentar fazer o quê? Um trabalho de neutralização. Aonde eu sou fraco, eu vou tentar melhorar. Aonde sou forte, eu vou tentar melhorar mais ainda, para que eu esteja pronto para aquilo que o mercado vai me apresentar. Essa ferramenta chama análise SWOT. Em oportunidades futuras a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e a gente até desenvolve essa ferramenta toda, né, com mais detalhes. Outra ferramenta importante que eu tenho quando eu estou montando o planejamento estratégico, que é para montar os objetivos, as metas, montar os planos de ação, é uma ferramenta chamada BSC. O BSC ele foi criado, né, por Kaplan e Norton. São nomes fortes, né? Um era professor universitário, o outro era consultor de empresas. Gente, buguei agora, porque eu sou os dois. Eu sou professor universitário e sou consultor de empresas. E não montei um BSC na minha vida. Então eu vou ficar sem essa ainda. Mas vamos falar um pouquinho sobre o BSC. O que é o BSC? Toda empresa, quando faz uma avaliação, ela sempre olhava o resultado financeiro. Sempre olhava o resultado em dinheiro. Aí o Kaplan e Norton, né, eles falaram assim, pera, mas é só o dinheiro que realmente vale na empresa? Sim, o dinheiro é importante para a empresa, mas não é só o dinheiro. Então eles criaram essa ferramenta chamada BSC, que é o Balance Scorecard, que ele cria algumas situações para a gente pensar. E ele fala assim, dentro da ferramenta, que para eu analisar o resultado de uma empresa, eu tenho que levar em consideração 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar financeiro, lógico, uma empresa não vai viver sem dinheiro. Nem a empresa que não tem fins lucrativos vive sem dinheiro, né? Tem captação de dinheiro. Então o primeiro pilar do Balance Scorecard ou do BSC é o financeiro. No financeiro são os objetivos financeiros da empresa. Aonde eu quero chegar? Eu quero crescer o meu faturamento, eu quero aumentar o meu mercado. Quais são os meus objetivos financeiros? Eu quero reduzir custo, eu quero ter uma EBITDA grande, EBITDA, né? Futuramente a gente vai falar sobre isso. O que eu quero? Então eu crio meus objetivos financeiros. O segundo pilar do BSC, ele fala de mercado e clientes. O que é um mercado e o cliente? É o que o mercado e o cliente deseja da minha empresa. Então eu crio objetivos, né, para atender o mercado e o cliente. Vou usar um exemplo assim, meu cliente quer produtos ou serviços com qualidade. Então é um objetivo? Sim, é um objetivo da empresa.
Então eu posso ter aumentar faturamento, posso ter no mercado, no princípio de mercado, eu posso estar trabalhando com justamente a questão da qualidade, para atender o que o cliente e o que o mercado deseja. O terceiro pilar, ele fala sobre processos internos, né? O que é um processo interno? Vamos pensar assim, são todos os departamentos da minha empresa. É tudo aquilo que eu uso para tanto fazer um produto como para desenvolver um serviço. Então eu vou criar objetivos para esse processo interno. E os objetivos são simples. Eu dei um exemplo agora sobre tecnologia, não daí? Então, eu adquiri uma tecnologia diferente, está dentro de processos internos. Vou usar um exemplo bem claro. Nós estamos falando muito agora sobre impressora 3D. Pessoal, vocês já pararam para pensar o que é uma impressora 3D? Como é que ela vai afetar um negócio seu? Vamos pensar assim, vocês leram que nos Estados Unidos tem uma rede de fast food que já está desenvolvendo a carne, né, dos seus lanches através de impressora 3D? Vocês já chegaram a ver que tem casas sendo construídas com impressora 3D, são casas mais baratas, até 60 metros quadrados? Como é que isso afeta o meu negócio? O quarto pilar, ele fala sobre aprendizado, tecnologia e pessoas. O quarto pilar, eu falo que é a raiz da empresa, ou seja, é onde eu estou alicerçando a minha empresa. Trato do meu pessoal, do meu recurso humano, das minhas pessoas lá dentro. Eu vou tratar no quarto pilar da infraestrutura da empresa. Como é que é a minha infraestrutura? Eu vou tratar nesse quarto pilar de todo o sistema de informação e vou criar objetivos para eles também. Vocês viram que o BSC eu comecei do financeiro, eu vim para o mercado, depois eu vim para processos e cheguei no aprendizado. Eu fiz cascateando, só que na leitura do BSC eu começo de baixo para cima, eu começo da estrutura. Eu monto ele de cima para baixo e eu leio ele de baixo para cima. Por quê? Porque a minha estrutura base ela tem que dar sustentação para eu atingir os objetivos de processos internos. Os objetivos de processos internos têm que dar sustentação para eu atingir os objetivos de mercado e cliente. Os objetivos de mercado e cliente têm que dar sustentação para eu atingir meus objetivos financeiros. E o meu objetivo financeiro, ou meus objetivos financeiros, tem que dar sustentação para eu atingir a visão da empresa. Olha só, nós falamos sobre missão, visão e valores. Vocês estão vendo onde eu resgato isso? Agora, onde eu estou montando os objetivos. Eu posso montar um objetivo para cada pilar ou mais objetivos. Tá? Não tem problema. O importante nisso é que para cada objetivo que eu montar, eu monte metas. Tem uma diferença entre objetivo e metas, que assim, não é o momento para a gente estar falando sobre isso. Mas eu tenho os objetivos e eu monto metas. E eu posso montar quantas metas forem necessárias para cada objetivo. Essas metas vão gerar para nós um plano de ação. Gente, parece complicado, né? Eu tenho objetivo, eu tenho metas e eu tenho um plano de ação. A gente vai falar um pouquinho sobre o plano de ação. Então, o BSC é uma ferramenta mais completa para eu realmente estar avaliando o resultado da empresa. E o plano de ação, o que ele é? O plano de ação é quando, para cada meta que eu atribuir a um objetivo, eu crio ações, rotina. Pensem assim, quando eu tenho a minha visão, eu tenho o quê? A área estratégica da empresa. Quando eu vou para objetivos e metas, a gente chama de área tática da empresa, que é a área gerencial da empresa. Quando eu falo de ação, eu estou dizendo na rotina da empresa, a gente chama do operacional da empresa. Então eu tenho estratégico, tático e operacional. E o operacional ele ocorre com a ação, ou seja, se eu não desenvolver as ações, eu não cumpro as minhas metas. Se eu não cumprir as minhas metas, eu não atinjo meus objetivos. Se eu não atingir os meus objetivos, eu não alcanço a visão da empresa. Então vocês estão vendo como uma coisa está ligada com a outra? E isso passa a ser muito importante. E para fazer um plano de ação, a gente monta através dos 5W2Hs. Nada mais é do que perguntas que a gente faz. O que, quando, por quê, onde, como, quanto custa. Então, só que em inglês tudo começa com W, né? Por isso que são 5W e 2Hs. Mas traduzindo para o nosso dia, é o que, por quê, quando, quem,
como, quanto custa. Então nós vamos montar um planinho de ação para cada meta que a gente criar para a empresa, visando cumprir todo o resto da cadeia. Feito o meu plano de ação, eu monto uma maneira de medir se eu estou indo para o caminho certo, e a gente chama isso de KPI, que são, os indicadores-chave de performance, traduzindo para nós. Então a gente monta indicadores de desempenho. Esses indicadores têm a função de alimentar a evolução de cada meta dentro do meu planejamento estratégico. Ou seja, conforme eu vou cumprindo as minhas ações, será que eu estou no caminho certo? E para isso a gente cria indicadores de desempenho para saber se eu estou certo, se eu não estou, se eu preciso mudar as minhas ações ou de repente fazer uma mudança até de meta dentro do planejamento. Usar um exemplo assim, eu vou criar um objetivo financeiro. A empresa precisa faturar por mês, sei lá, R$1 milhão. Qual que é um indicador financeiro para eu acompanhar se a empresa vai chegar no objetivo ou não? Eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou pegar R$1 milhão, eu vou dividir pelos dias úteis do mês e eu vou fazendo acumulativo dia por dia. Vou pegar o dia 1º, faturou X. Dia 2 é o X do dia 1º mais o dia 2. E eu vou criando aqui uma evolução para ver se eu estou chegando no milhão ou não. Se eu não estiver chegando no milhão, alguma coisa está errada. Então eu tenho que rever a meta ou tenho que rever até a ação para eu poder alcançar esse meu objetivo financeiro, por exemplo, de faturar R$1 milhão por mês. Então, os KPIs ou indicadores de desempenho, eles são métricas, são formas de eu medir se eu estou evoluindo ou não em relação a uma meta dentro do meu planejamento estratégico. Só recapitulando, que é várias informações. Então, o planejamento estratégico, ele pretende atingir a visão da empresa. Para eu atingir a visão da empresa, eu preciso da minha missão, da minha visão e dos meus valores. Feito isso, eu vou trabalhar a questão do meu ambiente, aonde a empresa está inserida, que é minhas oportunidades, ameaças, meus pontos fortes e meus pontos fracos. Descobrir tudo isso, eu vou transformar isso em objetivos, metas e ações. E eu vou criar indicadores que acompanham se eu estou evoluindo ou não em relação à minha meta. Então, o planejamento estratégico nada mais é do que eu pegar toda a minha estratégia, meu pensamento estratégico e minha inteligência empresarial e botar isso no papel para facilitar as minhas decisões e me guiar em decisões futuras. Bom, pessoal, está finalizando, E aí vai ficar triste, porque quando chega no final, vão ter vários. Vamos ficar aguardando que vem próximos aí. Mas, pessoal, se vocês chegaram até aqui, deixa seu like, comente a nossa hashtag Planejamento Estratégico, baixe o material que a gente tem preparado para vocês, para vocês já acessarem o conteúdo desse material. Apertem o sininho para receber novas notificações e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá, um abraço!